Votar é um desafio para os Machacali. Exige cuidado e atenção. Números e letras não fazem parte da cultura dos indígenas. E eles são um dos poucos povos nativos brasileiros a preservar a língua-mãe no dia a dia. Para garantir o direito ao voto, a Justiça Eleitoral criou um treinamento inédito no país, com urnas eletrônicas adaptadas ao idioma e linguagem visual dos Machacali. Os candidatos foram representados por animais, um conjunto de 39 bichos da fauna regional. Por que votou na formiga? Por que você votou na formiga? Formiga é bom para nós, né? Formiga é trabalhador, né? As atividades foram realizadas em duas comunidades, Água Boa, em Santa Helena de Minas, e Pradinho, em Bertópolis, cidades do Vale do Mucuri. Já votou? Já. É fácil? É fácil. Mas para mim, que é mais fácil. Mas tem outro que não sabe nem ler, assim, aí é difícil para ela. Mas a gente que ensina também na aldeia. Eles já tiveram contato em maio, mas esse contato agora, então eles estão treinando e no dia a votação será de forma muito mais rápida, e eles vão poder votar com menor chance de erros no dia da eleição. Na última eleição municipal, segundo o TRE, um candidato a vereador Machacali por Santa Helena de Minas deixou de ser eleito por 7 votos. Na sessão eleitoral indígena, houve 23 votos nulos. Será que para um povo cujo território vem sendo historicamente reduzido e devastado, votar de forma correta na urna eletrônica basta? E qual é o sentido para os Machacalis do processo democrático do Andirê, o não indígena, que nem sempre resulta em políticas públicas para eles? Sempre a gente vota, né, para deputado federal, deputado estadual, né, senador, governador, presidente, né, só para estragar a nossa comunidade, só para acabar a nossa comunidade. Se acabar com a comunidade, e na próxima eleição, quem vai votar para ele então? A educação está mal, a saúde está mal, a FUNAI já é fraca, né? Enfraqueceu, mas nós não levanta ela, em nome de Deus e da sociedade turista. Eu pamentei. Minha mãe, para ter jogo, educação, minha mãe, para ter jogo, tchau, a minha mãe, para ter jogo, minha tia, tem uma baia, minha mãe, Para aproximar o Estado da comunidade, a comarca de Águas Formosas também organizou um mutirão da cidadania. Temos aqui também a Defensoria Pública. Órgãos públicos municipais, estaduais e federais atuaram em conjunto nas comunidades Machacali. Em fevereiro de 2020, fez a primeira visita institucionalmente falando. Tivemos alguns contatos antes, mas a primeira institucional foi em fevereiro de 2020. E percebemos, então, que havia um emaranhado de direitos e de necessidades que o Poder Judiciário poderia contribuir, mas não apenas ele, que o sistema de justiça poderia contribuir. E aí nasce, então, o convite a várias instituições, como as que estão aqui hoje presentes, no sentido de participarem conosco para que cada órgão pudesse, dentro da sua atribuição e competência, contribuir naquilo que era necessário. De primeiro agradecer ao povo Machacali, aos Tiknaã, por nos receberem aqui, porque a terra indígena é do indígena e o não indígena só entra na terra do indígena se o indígena quiser. Se o indígena não quiser, nós não vamos entrar, porque aqui não é nossa terra, é terra do Machacali. Senhor Daniel, o senhor reconhece que é esposa da Dona Joaquina? Dona Joaquina, a senhora reconhece que é esposa do senhor Daniel?
Em apenas um fim de semana, 52 casais indígenas tiveram a situação formalizada pelo Judiciário. 2 audiências de reconhecimento de união estável de anciãos foram feitas nas próprias cabanas. Um momento raro de presença e atuação direta desses agentes públicos nas comunidades. Em pia, em ré. Vai. Em Água Boa, entre os noivos, estavam as lideranças Maria Margarida Machacali, vice-prefeita de Santa Helena de Minas, e João Bidé Machacali. Na comunidade indígena de Pradinho, também celebraram a união o vereador Damazinho e a companheira Bernardinha Machacali. E a sentença desse juiz é pelo reconhecimento da união estável em ré e pia, reconhecido no documento por muitos e muitos anos, com a vontade de Tupã. Muitas felicidades e muita saúde ao casal. Parabéns, está encerrada a audiência com o pedido sendo homologado nos termos do que a Defensoria pediu. Eu acho que essa iniciativa do Dr. Matheus ela é essencial na medida em que viabiliza um diálogo intercultural, né? Às vezes um mero reconhecimento de uma união estável que podia nem ser uma demanda do povo Machacali, ela pode reverter em outras medidas do Estado, por exemplo, na área previdenciária. Usar corretamente a urna eletrônica não é a única experiência que os Machacali estão se aprimorando. No complexo território da política, eles perceberam que vale a pena se organizar para garantir direitos. Os indígenas Machacali já tem anos que eles andam votando. Prefeito, vice-prefeito, e a gente nunca viu uma coisa sair nesse meio dessa aldeia aqui. Agora tem esse aqui, tem mais que o prefeito bom e o juiz está do meio de nós. Vamos ver que as coisas saem agora. Maria Diva é pioneira da nação Machacali na política. A primeira vereadora indígena do Brasil foi eleita em 2000, ficando no cargo por 4 mandatos consecutivos em Santa Helena de Minas. Também foi eleita vice-prefeita da cidade em 2016. A política é muito bom para a gente entender a realidade das autoridades, né? Dos governos, dos deputados, dos que trabalham, dos órgãos, né? A administração, se está indo bem, se está indo mal, né? A gente tem que resolver para ser melhor. Eu acho que é importante. As últimas eleições municipais, em 2020, revelaram como os indígenas se organizaram de forma diferente na política. Em Água Boa, as irmãs Diva e Margarida foram convidadas a compor a chapa dos 2 candidatos a prefeito rivais em Santa Helena de Minas. Margarida venceu. Nosso coração estava assim, ó, só pegando com Deus, com o Nhamitiu. Nhamitiu é a ritual nosso. Aí quando falou que ganhou, aí nosso coração tudo abriu. Aí todo mundo ficou muito alegre, as lideranças, tudo ficou alegre. Mas a disputa entre as irmãs dividiu a reserva Machacali de Água Boa. Sem articulação, a comunidade também não conseguiu eleger 3 candidatos indígenas a vereador. Essa foi sempre uma estratégia que o Homem Branco fez com os indígenas. Divide a aldeia, empodera um, dá cargo para outro, divide para dominar. Hoje os indígenas estão começando a perceber como que isso funciona e estão se articulando num diálogo muito potente para vencer mais esse desafio que eles têm pela frente. Agora, elas ensaiam uma reaproximação. Estiveram próximas durante o casamento de Margarida. Mesmo com as feridas da política abertas, Diva foi testemunha no casamento da irmã. Já tem neto, já está para ter bisneto, né? Nunca separou. A convivência
É muito bem as duas convivências dos dois, não discute, não briga. Já em Pradinho, os Machacali adotaram outras táticas. 5 indígenas se lançaram pré-candidatos a vereador, mas apenas 2 foram indicados pelas lideranças. Com as aldeias unidas em torno deles, os 2 representantes foram eleitos para uma Câmara com 9 parlamentares. Agora nós mesmos votamos dentro da aldeia, né? Antigamente na cidade, né? Aí o povo fala, vota para ele, agora acabou. Nós votamos aqui dentro da aldeia mesmo agora. Para resolver para a comunidade, para recorrer, resolver problema, o que a comunidade está precisando. Aí por isso que a comunidade gosta assim. A presença dos Machacali na política trouxe reconhecimento. Em 2019, a Prefeitura de Bertópolis incluiu o ensino da língua indígena no currículo escolar do município. É a primeira vez que a educação seguiu o caminho inverso no país, da aldeia para a sala de aula. Eu vou escrever a letra de nós, a letra de Machacali, como se chama vaca, né? Bom, bora ler de novo? Eu ensino a dizer que ele ensinou aqui, na nossa sala. Como chamar chuva, como chamar animal, como chamar um alimento. A relação um pouco mais amistosa com o não indígena é recente. Apesar de alguns avanços, hoje o quadro não é animador. Os indígenas reclamam do enfraquecimento da FUNAI no Vale do Mucuri. A região já teve 2 postos da fundação com mais de 15 funcionários. Agora resta apenas o escritório técnico em Santa Helena de Minas, com 2 funcionários. Nós queremos coisa que vem para a FUNAI dar providência para nós. A FUNAI nós está acabando, aí em Santa Helena, a FUNAI. Aí a gente tem que correr para a gente conseguir muitas coisas para a FUNAI e para a saúde. Enquanto isso, agressões antigas ao povo Machacali estão renascendo. Os fazendeiros que estão invadindo terra, a vaca à entrada, nossa terra, comemos roça, comemos capim. E também o fazendeiro que serrasse madeira de nós e vender para os outros. Outro desafio é recuperar o meio ambiente. 90% da reserva são cobertas por pastagem, um cenário que impacta o modo de vida das aldeias. Os Machacali é um povo seminômade, né? Seminômade que vive da caça, e da pesca e da coleta, né? Se vive da caça, da pesca e da coleta e não tem rio, não tem mato, não tem as florestas que oferecem o fruto para coletar, né? E a caça para caçar, o peixe para pescar, então vai sofrer. Os indígenas sobrevivem principalmente de benefícios sociais do governo e do artesanato. Muitos deles são contratados como agentes de saúde, de saneamento e como professores do Estado. O posto da comunidade de Água Boa está há 2 anos sem médico. O doutor que encontramos foi cedido por Pradinho e estava ali pela primeira vez. O salário de R$16 mil pago pela CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, não atrai profissionais de dedicação exclusiva. A consequência é que, tipo assim, esses dias mesmo veio um médico atender aqui, veio, né, 15 dias, ficou planejado vir a cada 15 dias e isso sobrecarrega, né, o médico que vem, entendeu? A questão, né? Esse tem uma média de atender 25 pacientes por dia, atendeu 65, entendeu? Em um dia, né? Nas aldeias de Água Boa, Lúcia aguarda 7 meses por uma cirurgia de retirada de vesícula. Ela está falando que ela tem vontade mesmo de sair logo essa cirurgia dela, para ela, essa cirurgia, tira essas pedras,
que ela tem precisão de fazer serviço e não pode. Ao mesmo tempo em que a indignação do povo Machacali revela incertezas sobre o futuro, a esperança corre livremente pelos territórios. Olhando e conhecendo o mundo ao redor, os jovens menores de 18 anos somam 63% da população das duas comunidades. Como estratégia de resistência, são alfabetizados na língua mãe. Para a gente fortalecer a nossa língua, né? E cultura, né? Para a gente não deixar perder, né? Porque a gente não sabe quando vai perder, né? Não tem marca onde nós vamos perder, né? Professores indígenas e não indígenas ensinam a escrita Machacali, história, entre outras disciplinas. 1, 2, 3, 4, 5. Percorrendo as aldeias, os jovens Machacali também recebem lições de autopreservação. No território educativo, o processo de ensino e aprendizagem acontece a todo instante. Os Machacalis, eles dão sinais a todo momento para a gente de resistência, dando sinais que eles querem continuar sendo Machacali. Eles definem o seguinte: primeiro o Machacali tem que aprender as coisas de Machacali. Só depois de uma certa idade que vai aprender as outras coisas de não Machacali, dos não indígenas. Nos rituais de cantoria, as crianças aprendem que fazem parte da nação musical. O povo do canto expressa assim o cotidiano e busca restabelecer a paz e o equilíbrio social no encontro com os Yami, espíritos que descem à terra para cantar e dançar com os Tikmahan, os humanos. Mas o futuro não depende só dos Yami e dos Tikmahan. O não indígena também precisa reconhecer a dívida histórica com eles. É esse reconhecimento que leva um único juiz da comarca de Águas Formosas a trocar o gabinete pelo trabalho direto nas aldeias nos horários de folga. Quebrar essa barreira é fazer o caminho inverso. A justiça estar presente onde ela precisa estar presente e não o injustiçado em termos, ele que compareça, mas nós é que estejamos presentes em todos os territórios que são muito grandes no nosso país, com muita riqueza, como povos tradicionais, povos ribeirinhos. Cha te te nye wa ai nei no abai. Cha te te nye wa ai nei no a te ka.